Descubra os legados duradouros das lendas da Era de Ouro de Hollywood através desta jornada que começa com suas datas de morte e locais de sepultamento. Explore as biografias cativantes desses atores e atrizes icônicos que moldaram a história do cinema e continuam a inspirar entusiastas de filmes em todo o mundo. Clark Gable. Clark Gable, frequentemente referido como o Rei de Hollywood, faleceu em 16 de novembro de 1960 e foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park Cemetery em Glendale, Califórnia. Nascido em 1º de fevereiro de 1901, em Cadiz, Ohio, Gable saiu de origens humildes para se tornar um dos atores mais celebrados da Era de Ouro de Hollywood. Ele começou sua carreira de ator no teatro antes de fazer a transição para os filmes mudos no início da década de 1920. A grande oportunidade de Gable veio com o filme Aconteceu Naquela Noite, pelo qual ele ganhou um prêmio da Academia de Melhor Ator. Sua interpretação de Rhett Butler no épico E o Vento Levou consolidou seu status como protagonista. Conhecido por sua presença carismática na tela e masculinidade robusta, a carreira de Gable se estendeu por mais de 3 décadas, durante as quais ele apareceu em mais de 60 filmes. Além de atuar, ele serviu como piloto nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, demonstrando seu patriotismo e coragem. O legado de Clark Gable perdura como um símbolo do glamour e talento do clássico Hollywood. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart faleceu em 14 de janeiro de 1957 e foi sepultado no cemitério Parque Memorial Forest Lawn, em Glendale, Califórnia. Nascido em 25 de dezembro de 1899 na cidade de Nova York, Bogart começou sua carreira de ator na Broadway antes de se mudar para Hollywood nos anos 1930. Inicialmente escalado em papéis de apoio, ele ganhou reconhecimento por sua performance em The Petrified Forest. A carreira de Bogart deu uma virada crucial com seu papel principal em High Sierra e subiu ainda mais com The Maltese Falcon. Sua interpretação de Rick Blaine no clássico Casablanca continua sendo uma das atuações mais icônicas do cinema. Conhecido por seu exterior durão e atuação sutil, Bogart ganhou um Oscar de melhor ator por Uma Aventura na África. Sua parceria, tanto na tela quanto fora dela, com a atriz Lauren Bacall, aumentou seu status lendário. A influência de Bogart no gênero filme noir e sua personificação do arquétipo do anti-herói deixaram uma marca indelével na história do cinema. James Stewart. James Jimmy Stewart morreu em 2 de julho de 1997 e foi enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. Nascido em 20 de maio de 1908 em Indiana, Pensilvânia, Stewart era conhecido por seu sotaque característico e personalidade de homem comum. Ele fez sua estreia no cinema na década de 1930 e rapidamente se tornou um ator principal com papéis em filmes como A Mulher Faz o Homem, ganhando sua primeira indicação ao Oscar. Stewart ganhou o Oscar de melhor ator por The Philadelphia Story. Sua colaboração com o diretor Frank Capra resultou em clássicos atemporais, incluindo It's a Wonderful Life, que se tornou um querido marco das festas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stewart serviu como piloto nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, alcançando o posto de general de brigada na reserva da Força Aérea. Conhecido por sua versatilidade, ele estrelou em westerns, thrillers e dramas, incluindo vários filmes com o diretor Alfred Hitchcock. A carreira de Stewart se estendeu por mais de 5 décadas, tornando-o um dos atores mais duradouros e respeitados da América. Spencer Tracy. Spencer Tracy faleceu em 10 de junho de 1967 e foi enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. Nascido em 5 de abril de 1900 em Milwaukee, Wisconsin, Tracy era um ator versátil conhecido por suas atuações naturalistas. Ele começou sua carreira de ator no teatro antes de fazer a transição para o cinema no início dos anos 1930. Tracy ganhou aclamação da crítica por seus papéis em Capitães da Areia e Hawkeye's Town, ganhando 2 Oscars consecutivos de melhor ator. Sua parceria na tela com Katharine Hepburn resultou em 9 filmes, incluindo Adivinhe Quem Vem para Jantar, que abordava questões sociais como o casamento interracial. Tracy foi celebrado por sua habilidade em retratar personagens complexos com profundidade e autenticidade. Sua dedicação à sua arte o tornou um favorito entre diretores e colegas. Apesar de lutas pessoais, incluindo problemas de saúde, Tracy permaneceu ativo no cinema até sua morte. Suas contribuições para o cinema deixaram um impacto duradouro em atores e cineastas que vieram depois. Gary Cooper.
Gary Cooper morreu no dia 13 de maio de 1961 e foi enterrado no Sacred Hearts, cemitério católico de Jesus and Mary, em Southampton, Nova York. Nascido em 7 de maio de 1901 em Helena, Montana, Cooper personificou o tipo forte e silencioso no cinema de Hollywood. Ele começou sua carreira no cinema em filmes mudos durante os anos 1920 e fez com sucesso a transição para os filmes falados. Cooper ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator por Sargento York e um segundo por Matar ou Morrer, onde sua interpretação de um xerife solitário enfrentando fora da lei se tornou lendária. Conhecido por seu estilo de atuação discreto e presença autêntica na tela, Cooper apareceu em mais de 100 filmes, incluindo clássicos como Mr. Deeds Goes to Town e The Pride of the Yankees. Sua carreira se estendeu por mais de 3 décadas, e ele era admirado por seu profissionalismo e integridade, tanto dentro como fora das telas. O legado de Cooper perdura como um dos maiores protagonistas de Hollywood, incorporando o ideal americano de coragem e honra. John Wayne. John Wayne faleceu em 11 de junho de 1979 e foi sepultado no Pacific View Memorial Park, em Corona del Mar, Califórnia. Nascido Marion Robert Morrison em 26 de maio de 1907, em Winterset, Iowa, Wayne tornou-se um símbolo duradouro da masculinidade e patriotismo americano. Seu papel decisivo veio com No Tempo das Diligências, dirigido por John Ford, marcando o início de uma carreira prolífica em filmes de faroeste e de guerra. Apelidado de The Duke, Wayne estrelou em clássicos como The Searchers, True Grit, pelo qual ganhou um Oscar de melhor ator, e The Quiet Man. Sua presença marcante na tela e sotaque distintivo o tornaram um ícone de individualismo robusto. Além de atuar, Wayne estava envolvido na produção e direção de filmes, e era conhecido por suas visões políticas conservadoras. Sua carreira durou mais de 50 anos, tornando-o uma das figuras mais reconhecidas na história do cinema. O legado de John Wayne continua a influenciar a representação do heroísmo e da bravura no cinema. James Cagney. James Cagney morreu em 30 de março de 1986 e foi enterrado no cemitério Gate of Heaven, em Hawthorne, Nova York. Nascido em 17 de julho de 1899, na cidade de Nova York, Cagney começou sua carreira no vaudeville e na Broadway, antes de fazer sua estreia no cinema no final dos anos 1920. Ele ganhou fama por suas performances enérgicas e frequentemente era escalado como um durão ou gangster, mais notavelmente em The Public Enemy. Cagney demonstrou sua versatilidade ao ganhar um Oscar de melhor ator, por seu papel como George M. Cohan, no musical Yankee Doodle Dandy. Conhecido por seu estilo de atuação dinâmico e padrões de fala rítmicos, ele foi um pioneiro em trazer um senso de realismo para seus personagens. A carreira de Cagney incluiu uma mistura de dramas, comédias e musicais ao longo de 3 décadas. Após uma breve aposentadoria, ele retornou às telas para alguns papéis seletos antes de falecer. Suas contribuições para o cinema deixaram um impacto duradouro nas técnicas de atuação e representação de personagens. Fred Astaire. Fred Astaire faleceu em 22 de junho de 1987 e foi sepultado no cemitério Oakwood Memorial Park, em Chatsworth, Califórnia. Nascido Frederick Austerlitz em 10 de maio de 1899, em Omaha, Nebraska, Astaire se tornou um dos dançarinos mais influentes na história do cinema e da televisão. Ele começou sua carreira no vaudeville e em musicais da Broadway, ao lado de sua irmã, Adele. Na transição para Hollywood na década de 1930, Astaire formou uma parceria lendária com Ginger Rogers, estrelando clássicos como Top Hat e Swing Time. Suas rotinas de dança inovadoras e a integração perfeita da dança na narrativa revolucionaram os filmes musicais. Astaire também era um cantor e ator talentoso, aparecendo em mais de 30 filmes ao longo de sua carreira. Ele recebeu um Oscar honorário em 1950 por suas contribuições ao cinema. Conhecido por sua elegância, graça e perfeccionismo, Astaire continuou a se apresentar na televisão e no cinema até seus últimos anos. Seu legado perdura como um marco de excelência na dança e performance musical. Errol Flynn. Errol Flynn morreu em 14 de outubro de 1959 e foi enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. Nascido em 20 de junho de 1909, em Hobart, Tasmânia, Austrália, Flynn tornou-se sinônimo de filmes de aventura com espadachins. Ele se mudou para a Inglaterra no início dos anos 1930 e depois para Hollywood, onde assinou com a Warner Bros. O papel de destaque de Flynn veio como Capitão Blood, em Captain Blood,
Ele continuou a cativar o público com filmes como As Aventuras de Robin Hood, exibindo seu atletismo e carisma. A persona de Flynn na tela como um herói audacioso era condizente com uma vida pessoal tumultuada, repleta de escândalos e problemas legais. Apesar dos desafios pessoais, ele apareceu em mais de 60 filmes, abrangendo gêneros desde aventura a faroestes e dramas de guerra. A contribuição de Flynn para o cinema está em sua capacidade de trazer charme e emoção para seus papéis, influenciando futuras gerações de astros de ação. Sua vida e carreira continuam sendo objetos de fascínio e estudo na história de Hollywood. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn faleceu em 29 de junho de 2003 e foi sepultada no cemitério Cedar Hill, em Hartford, Connecticut. Nascida em 12 de maio de 1907 em Hartford, Hepburn era conhecida por seu espírito ferozmente independente e intelecto aguçado. Ao longo de sua carreira de 60 anos, ela ganhou um recorde de 4 Oscars de melhor atriz, com vitórias por Manhã de Glória, Adivinhe Quem Vem para Jantar, O Leão no Inverno e Na Lagoa Dourada. Hepburn desafiou os papéis de gênero tradicionais tanto dentro quanto fora da tela, frequentemente retratando mulheres de personalidade forte e complexas. Sua química em cena com Spencer Tracy resultou em 9 filmes juntos, tornando-se uma das duplas mais amadas de Hollywood. A dedicação de Hepburn ao seu ofício e sua recusa em se conformar às normas de Hollywood fizeram dela uma pioneira para futuras gerações de atrizes. Seu legado é marcado pela sua contribuição ao cinema, seu espírito pioneiro e sua personificação da mulher americana moderna. Bette Davis. Bette Davis morreu no dia 6 de outubro de 1989 e foi enterrada no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, Los Angeles. Nascida Ruth Elizabeth Davis em 5 de abril de 1908, em Lowell, Massachusetts, ela se tornou uma das atrizes mais respeitadas e formidáveis de Hollywood. A carreira de Davis se estendeu por mais de 5 décadas, durante as quais ela recebeu 10 indicações ao Oscar e venceu 2 vezes por Dangerous e Jezebel. Conhecida por suas performances intensas e disposição em interpretar personagens antipáticos, Davis se afastou dos papéis tradicionais de protagonistas. Seus filmes memoráveis incluem A Malvada, onde ela disse a frase icônica: "Apertem os cintos, vai ser uma noite turbulenta." Bette Davis foi uma pioneira pelos direitos dos atores, desafiando o controle dos estúdios em uma famosa batalha legal durante a década de 1930. Sua determinação e talento abriram caminho para papéis femininos mais complexos e poderosos no cinema. Bette Davis continua sendo um símbolo de força, versatilidade e excelência na atuação. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe faleceu em 5 de agosto de 1962 e foi sepultada no cemitério Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles, Califórnia. Nascida Norma Jean Mortenson em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, Monroe emergiu de uma infância conturbada para se tornar um dos símbolos sexuais mais duradouros do século XX. Ela começou sua carreira como modelo antes de assinar um contrato para filmes no final dos anos 1940. Monroe ganhou fama com os papéis em Os Homens Preferem as Loiras e O Pecado Mora ao Lado. Apesar de sua imagem glamourosa, ela buscou ser levada a sério como atriz, estudando no Actors Studio em Nova York. Sua atuação em Bus Stop recebeu aclamação da crítica. A vida pessoal de Monroe foi marcada por lutas com saúde mental e relacionamentos. Sua morte prematura aos 36 anos chocou o mundo. O legado de Marilyn Monroe transcende seus filmes. Ela continua a ser um ícone cultural representando beleza, vulnerabilidade e as complexidades da fama. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn morreu em 20 de janeiro de 1993 e foi sepultada no cemitério de Tolochenaz, na Suíça. Nascida em 4 de maio de 1929 em Bruxelas, Bélgica, Hepburn passou sua infância na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, uma experiência que moldou seus esforços humanitários mais tarde na vida. Ela ganhou fama com sua performance vencedora do Oscar em A Princesa e O Plebeu. Conhecida por sua elegância e graça, Hepburn estrelou clássicos como Bonequinha de Luxo e Minha Bela Dama. Além de atuar, ela dedicou grande parte de sua vida posterior ao trabalho humanitário como embaixadora da boa vontade para a UNICEF, focando nos direitos das crianças em países pobres. O estilo e a postura de Hepburn a tornaram um ícone de moda, e ela colaborou de perto com o designer Hubert de Givenchy. Seu legado é marcado por suas contribuições ao cinema, à moda e à filantropia. Audrey Hepburn continua a ser um símbolo duradouro de compaixão, sofisticação e beleza atemporal. Joan Crawford.
Joan Crawford faleceu em 10 de maio de 1977 e foi enterrada no cemitério e mausoléu Ferncliff, em Hartsdale, Nova York. Nascida Lucille Fay LeSueur em 23 de março de 1904 em San Antonio, Texas, Crawford começou sua carreira como dançarina em companhias teatrais itinerantes antes de assinar com a MGM na década de 1920. Ela se tornou uma das estrelas mais proeminentes de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940, conhecida por suas interpretações de mulheres de forte vontade. Crawford ganhou um Oscar de melhor atriz por Mildred Pierce. Sua carreira abrangeu filmes mudos e falados, demonstrando sua adaptabilidade e determinação. Crawford também era conhecida por seu profissionalismo meticuloso e marcante presença em cena. Sua vida pessoal, incluindo a adoção de crianças e as subsequentes alegações de abuso, detalhadas nas memórias de sua filha Cristina, mamãezinha querida, tem sido um assunto de controvérsia. Apesar dos desafios pessoais, o impacto de Joan Crawford no cinema como uma atriz pioneira permanece significativo. Judy Garland. Judy Garland morreu em 22 de junho de 1969 e foi enterrada no Hollywood Forever Cemetery, em Los Angeles, Califórnia. Nascida Frances Ethel Gum em 10 de junho de 1922 em Grand Rapids, Minnesota, Garland começou a se apresentar desde jovem com suas irmãs em um número de vaudeville. Ela assinou com a MGM ainda adolescente e alcançou fama internacional com seu papel como Dorothy em O Mágico de Oz, cantando a canção atemporal Over the Rainbow. A carreira de Garland incluiu filmes de sucesso como Agora Seremos Felizes e Nasce uma Estrela. Apesar do seu imenso talento como cantora e atriz, ela enfrentou dificuldades pessoais com saúde mental e dependência, agravadas pelas pressões do estrelato precoce. A voz emotiva de Garland e sua capacidade de transmitir emoção profunda conquistaram o público mundialmente. Seu legado continua a influenciar artistas, e ela é lembrada como uma das maiores entertainers do século XX. Grace Kelly. Grace Kelly faleceu em 14 de setembro de 1982 e foi sepultada na Catedral de Nossa Senhora Imaculada, em Mônaco. Nascida em 12 de novembro de 1929 na Filadélfia, Pensilvânia, Kelly seguiu a carreira de atriz contra os desejos de sua família. Ela alcançou a aclamação da crítica com filmes como High Noon e ganhou um Oscar de melhor atriz por The Country Girl. Kelly foi uma musa do diretor Alfred Hitchcock, estrelando em Disque M para Matar e Janela Indiscreta. Em 1956, ela se casou com o príncipe Rainier III de Mônaco, tornando-se Princesa Grace e se aposentando da atuação. Como princesa, ela se dedicou à filantropia, focando em arte, escultura e bem-estar infantil. A elegância e o estilo de Kelly a transformaram em um ícone internacional de sofisticação. Sua vida foi tragicamente interrompida devido a um acidente de carro. O legado de Grace Kelly une os mundos de Hollywood e da realeza, incorporando graça, beleza e compaixão. Greta Garbo. Greta Garbo morreu em 15 de abril de 1990 e foi enterrada no cemitério Skogskirkogården, em Estocolmo, Suécia. Nascida Greta Lovisa Gustafsson em 18 de setembro de 1905 em Estocolmo, Garbo começou sua carreira no cinema sueco antes de ser levada para Hollywood pela MGM em meados da década de 1920. Ela rapidamente se tornou uma estrela com filmes como Flash and the Devil e fez a transição com sucesso para os filmes falados com Anna Christie, anunciado com o slogan Garbo Fala. Conhecida por sua persona enigmática e presença cativante na tela, Garbo obteve várias nomeações ao Prêmio da Academia, por filmes como Camille e Ninotchka. Em 1941, no auge de sua fama, ela se retirou da atuação e viveu uma vida privada, evitando a publicidade. O mistério de Garbo e sua relutância em se envolver com a mídia apenas ampliaram sua lenda. Ela continua sendo um símbolo da arte cinematográfica e do apelo da era do cinema mudo. Cary Grant. Cary Grant faleceu em 29 de novembro de 1986 e, conforme seu desejo, foi cremado e suas cinzas espalhadas no Oceano Pacífico. Nascido Archibald Alexander Leach em 18 de janeiro de 1904, em Bristol, Inglaterra, Grant começou sua carreira no vaudeville e no teatro antes de se mudar para Hollywood no início dos anos 1930. Conhecido por seu comportamento elegante, charme e impecável timing cômico, Grant se tornou um dos protagonistas de Hollywood. Ele estrelou clássicos como Levada da Breca, Jejum de Amor e trabalhou com Alfred Hitchcock em filmes como Interlúdio e Intriga Internacional.
Apesar de nunca ter ganhado um Oscar competitivo, ele recebeu um Oscar honorário em 1970 por sua conquista ao longo da vida. O estilo e sofisticação de Grant influenciaram o arquétipo do protagonista moderno de comédias românticas. Sua aposentadoria em 1966 marcou o fim de uma carreira notável, que durou mais de 3 décadas. Cary Grant permanece um ícone duradouro, de elegância e inteligência no cinema. Vivien Leigh. Vivien Leigh morreu em 8 de julho de 1967 e foi cremada, com suas cinzas espalhadas no lago de sua casa em East Sussex, Inglaterra. Nascida Vivian Mary Hartley em 5 de novembro de 1913, em Darjeeling, Índia, Leigh seguiu a carreira de atriz desde jovem. Ela alcançou fama internacional com sua interpretação de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, ganhando seu primeiro Oscar de melhor atriz. Leigh ganhou um segundo Oscar por seu papel como Blanche Dubois em Uma Rua Chamada Pecado, um papel que ela originalmente interpretou no palco no West End de Londres. Casada com o ator Laurence Olivier, o casal se tornou um dos pares mais celebrados do teatro e do cinema. A carreira de Leigh foi marcada por performances brilhantes, mas também por lutas contra transtorno bipolar e problemas de saúde. Suas contribuições, tanto para o teatro quanto para o cinema, deixaram um impacto duradouro na atuação. Vivien Leigh é lembrada por sua beleza, talento e dedicação à sua arte.